Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, se cuidando. Espero que esteja tudo bem com vocês. Nas últimas aulas a gente começou a falar sobre algumas estruturas do corpo humano, né? E começamos a discutir especificamente o sistema nervoso, né? Então, à medida que a gente falou um pouco sobre a relação dos seres vivos com a natureza, com o ambiente que os cerca, e as características dos seres vivos, né? Os tecidos dos seus corpos, as células, como essas células, com essas estruturas dessas células, como elas funcionam, e por aí vai. A gente começou a falar nas últimas aulas sobre como no nosso corpo humano a gente tem um sistema que é responsável por comandar uma série de atividades do nosso corpo, né? Seja o controle, né, de atividades, o controle de ações do nosso corpo, né, seja essas ações voluntárias ou involuntárias, ou seja as ações que tenham o nosso controle direto ou não tenham o nosso controle direto, se a gente não tem esse comando direto sobre essas ações, né, tudo isso vai ser comandado e coordenado pelo nosso sistema nervoso, né? Então, nosso sistema nervoso, a gente viu que ele é formado por uma série de células que a gente chama de neurônios. Esses neurônios são as células que vão ser responsáveis pela transmissão do impulso eletroquímico, ou seja, pela transmissão das informações, né, que circulam no nosso corpo a partir desses impulsos elétricos, a gente chama de eletroquímicos, porque eles são impulsos elétricos e são impulsos químicos, né? Como se fosse mesmo a energia que acende a lâmpada da nossa casa, né? Que é uma corrente elétrica que vai lá vai fazer com que a lâmpada da nossa casa acenda. E da mesma forma, nosso corpo também vai funcionar assim. Então, esses neurônios, eles são essas células que são capazes, né? E que têm essa capacidade de transmitir essas informações a partir desses impulsos elétricos. E a gente viu lá que os neurônios eles podem se organizar e formar o que a gente chama dos nervos, né? E a gente tem uma série de neurônios que vão desempenhar funções, né? A gente tem os neurônios sensoriais, que são aqueles neurônios que são capazes de captar os estímulos externos e levar para o nosso centro de controle do nosso corpo, ele possa processar esses estímulos. A gente tem neurônios associativos, que vão fazer conexões entre diferentes tipos de neurônios, e a gente tem os neurônios motores, que são aqueles neurônios ou nervos motores, né, que vão levar as respostas dadas por nosso centro de comando, né? Ou seja, a partir do nosso qual é a resposta daqueles estímulos captados, ou então alguma ação que o nosso corpo precisa realizar, então ele vai ser levado por esses neurônios motores. Então a gente vai ter esses três tipos de neurônios, né? Os sensoriais, os sensitivos, que captam os estímulos, os associativos, que vão fazer as conexões entre neurônios diferentes, e os motores, que são aqueles neurônios que levam as respostas, que podem ser respostas ao estímulo externo, podem ser comandos do nosso sistema nervoso central para que nosso corpo desempenhe alguma função. E aí esses neurônios eles vão se organizar em tecidos, né, no tecido nervoso, e formar uma série de órgãos, para formar o que a gente chama do sistema nervoso do nosso corpo. Esse sistema nervoso tem a função de comandar as atividades do nosso corpo, coordenar as atividades do nosso corpo, sejam elas voluntárias ou involuntárias. Ou seja, o sistema nervoso ele é responsável por integrar todos os sistemas do nosso corpo, seja ele sistema digestório, respiratório, são outros sistemas que vocês vão estudar ao longo do ensino fundamental, principalmente quando vocês chegarem no 8º ano. Vocês vão aprofundar sobre mais alguns sistemas do nosso corpo. O sistema nervoso é um sistema que a gente consegue separar ele em dois, né? A gente tem o que é chamado do sistema nervoso central e a gente tem o chamado sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é nele que vão estar presentes os órgãos do nosso sistema nervoso, né? Esses órgãos que vão fazer comandos e atividades, coordenação de funções, integração. Então a gente tem dentro do nosso sistema nervoso central, a gente separa ele em dois. Então a gente tem o nosso sistema nervoso separado, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. E o sistema nervoso central a gente também separa ele
muita alergia, gente. Não tô com Covid não, é uma alergia fortíssima que eu tô. Tá até difícil de falar. E o sistema nervoso central, ele vai se dividir em dois, né? O sistema nervoso, o encéfalo, né? E a medula espinhal. No encéfalo estão os órgãos que estão na nossa cabeça, por isso que ele fala em encéfalo, né? Que está aqui dentro do nosso crânio. No encéfalo a gente vai ter o cérebro, né? Que é um dos principais órgãos do sistema nervoso, né? Que vai comandar as atividades, integrar sistemas. A gente tem o cerebelo, que é responsável pela coordenação motora, que é responsável pelo tônus muscular, né? Que é esse estágio do músculo dele manter seu volume, o volume muscular, para que as fibras musculares não se atrofiem, não percam função. A gente tem o bulbo, que é outro órgãozinho do sistema nervoso central do encéfalo, que tem a função de atuar no controle dos movimentos respiratórios, da inspiração e da expiração. Esse bulbo ele faz esse controle a partir da concentração de gás carbônico presente no nosso sangue, se chama da parte da acidez do sangue. E aí a gente também tem uma partezinha da ponte cefálica, né, que vai ter também a partezinha da medula espinhal. Todos esses órgãos estão revestidos pelas meninges, né, que são aquelas 3 pelezinhas, né, que vão proteger o cérebro e os órgãos do encéfalo contra choques mecânicos, né, pancada, essas coisas, né, que é a dura mater, aracnoide e a pia mater. E seguindo, conectando o encéfalo ao restante do corpo, a gente vai ter a medula espinhal. A medula espinhal, que ela segue dentro da coluna vertebral. A coluna vertebral são os ossos que formam as vértebras e essa estrutura da coluna. Passando por dentro, a gente vai ter esse cordão nervoso, né? Que é a medula espinhal. A medula espinhal vai fazer essa conexão do encéfalo com as demais estruturas do corpo da gente, né? Ou seja, do pescoço para baixo. Toda informação antes de chegar no encéfalo passa na medula espinhal. Então, a medula espinhal ela vai estar aí fazendo essa conexão entre as estruturas do corpo. Então, essas são as partes. Lembrando que as meninges também fazem parte do... Elas também revestem a medula espinhal, né? Então, esse seria o sistema nervoso central, né? O encéfalo e a medula espinhal. E a gente tem o sistema nervoso periférico, que é formado por uma série de nervos e gânglios nervosos que vão fazer essas conexões entre as estruturas do corpo e o sistema nervoso central, né? Então ele vai conectar, ele é formado por uma série de nervos, né? Os nervos cranianos que ficam na cabeça, os nervos raquidianos ou espinhais, espinhais que vão se ligar aos órgãos, aos músculos, ou seja, que vai conectar o sistema nervoso periférico, que é formado por essa rede de nervos e neurônios que ligam o sistema nervoso central aos órgãos do nosso corpo, às estruturas do nosso corpo. O sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, ele também se subdivide em sistema nervoso somático, periférico somático e autônomo. O somático vai ser aquela parte do sistema nervoso periférico que está associado às ações que a gente tem controle, ou seja, que são voluntárias. Por exemplo, a movimentação dos músculos esqueléticos, esses músculos que estão ligados aos nossos ossos, que vão ser responsáveis por esses movimentos. Então, o sistema nervoso periférico somático, ele se liga a esses movimentos voluntários do nosso corpo. E o sistema nervoso periférico autônomo é o sistema nervoso periférico que vai estar lá responsável pelas conexões com as estruturas de movimento involuntário, ou seja, aquelas estruturas que funcionam e se movimentam de forma involuntária, ou seja, independente da nossa vontade. Então, por exemplo, os batimentos cardíacos, os movimentos respiratórios, o controle dos movimentos do tubo digestório, né, do intestino, tudo isso é involuntário e ele passa pelo sistema nervoso periférico autônomo. O autônomo ele se divide em dois, né, que é o simpático e o parasimpático. Como eu falei para vocês, o que vocês precisam saber sobre o simpático e o parasimpático é que eles funcionam de forma inversa. Se o simpático ele estimula uma atividade, o parasimpático ele inibe essa atividade. E se o parasimpático ele estimula alguma atividade, o simpático ele inibe. Aí eu mostrei para vocês na aula passada vários exemplos, né, da pupila, da bexiga, por aí vai. Não precisa saber isso. Vocês precisam saber que um funciona ao inverso ao outro, né? Se um inibe, o outro ativa. Se o outro ativa, o outro inibe. É isso que vocês precisam saber sobre o sistema nervoso
periférico, autônomo, simpático e parasimpático. E integrado ao sistema nervoso, ao sistema nervoso, a gente tem o que a gente chama do sistema sensorial, né? O sistema sensorial é um sistema que está integrado, ele atua de forma integrada, ou seja, ele atua de forma conjunta com o sistema nervoso, né? Então, se a gente parar para pensar, a gente vive no mundo que a gente vive, né? Ele é um mundo que a gente... e o nosso modo de vida, né? Enquanto seres humanos, é um modo de vida que ele é muito... Não só da gente, né? Isso não é exclusividade da gente, obviamente. Mas a gente vive em um mundo em que as percepções e os estímulos externos são muito importantes, né? Então a gente vive num mundo... muitas cores, tipos, sons diferentes, percepções, variações de temperatura, cheiros, né, odores, né, sabores de alimentos. Tudo isso ele faz muito parte do nosso modo de vida, né? A gente tem um modo de vida que é muito estimulado justamente por esses estímulos externos, né? por esses fenômenos que vêm para além dos nossos corpos, né? Isso que a gente chama de sensibilidade ou sensibilidade sensorial. A sensibilidade, ela é uma característica que ela é exclusiva dos seres vivos que apresentam o sistema nervoso. Aqueles seres vivos que não apresentam o sistema nervoso, eles não vão apresentar a sensibilidade. Eles vão ser influenciados pelos estímulos externos ao seu corpo. Obviamente isso é uma característica comum a todos os seres vivos, responderem a estímulos externos. Obviamente que nem todo ser vivo responde a todos os tipos de estímulos externos, mas essa capacidade de responder a estímulos externos é uma característica dos seres vivos. E a sensibilidade sensorial é uma característica daqueles seres vivos que apresentam o sistema nervoso. Então, por exemplo, as plantas elas não têm sistema nervoso, então elas não têm sensibilidade. Nós temos sensibilidade porque nós apresentamos sistema nervoso, né? Então a sensibilidade sensorial é essa capacidade de quem tem sistema nervoso de perceber estímulos e responder a esses estímulos. Ou seja, não é só a capacidade de você perceber o estímulo, mas de você ter essa capacidade de responder a esses estímulos que nos envolvem e nos cercam, né? E isso aí vai depender bastante da atividade integrada, né, dos órgãos do sistema, dos sentidos, né, e do sistema nervoso. Ou seja, para a gente conseguir captar esses estímulos externos e responder a esses estímulos externos ou interpretar esses estímulos externos, a gente precisa de uma forte integração entre o sistema nervoso e o nosso sistema sensorial, que a gente chama comumente, né, do sistema dos sentidos, ou o sistema sensorial seria esse sistema formado por esses órgãos dos sentidos, daquilo que a gente chama de sentidos de uma forma geral, né? Então essa integração do sistema nervoso ele está associada ao que a gente chama do sistema nervoso, nosso sistema sensorial integrado junto com o que a gente chama do sistema do que a gente estudou, que é o sistema nervoso central. Então a gente consegue perceber esse mundo à nossa volta graças ao nosso sistema sensorial, né? Então esse sistema sensorial, graças a ele é possível que a gente nosso corpo consiga perceber, né, e detectar esses estímulos externos. E esses estímulos externos eles são detectados a partir do que a gente chama de receptores sensoriais. Esses receptores sensoriais, eles são as estruturas responsáveis, né, pela percepção dos estímulos do ambiente e também do interior do nosso corpo, né? O sistema sensorial não só capta os estímulos daquilo que está fora do nosso corpo, ele capta também os estímulos daquilo que está dentro do nosso corpo. Então esses receptores eles nada mais são do que neurônios, né, que são modificados e que eles são encontrados justamente nos órgãos dos sentidos, né? Ou seja, nos órgãos que formam o sistema sensorial. E eles atuam de forma associada ao sistema nervoso. Por que isso? Porque o sistema sensorial ele vai ser responsável apenas, não apenas, né, mas a principal função do sistema sensorial é captar esses estímulos externos ou internos do nosso corpo.
Então a função dele é só captar os estímulos. Ele não tem a função de processar essa informação, esse estímulo, ou seja, pegar esse estímulo, processar ele e dar uma resposta. Quem faz isso é o sistema nervoso. Fundamentalmente, em alguns aspectos, o sistema nervoso central. Então, esses estímulos que são captados pelo sistema sensorial e pelas estruturas do sistema sensorial, eles vão captar esses estímulos, certo? E quem vai processar essa informação é o sistema nervoso central. Então, o sistema nervoso central, principalmente o cérebro, é ele que vai traduzir para o nosso corpo, ou seja, traduzir para a gente o que é aquele estímulo, do que se trata. Aquele estímulo é um estímulo sonoro, é um estímulo visual, é uma pressão que a gente sofre no nosso corpo, é um sabor, é um cheiro, é uma dor, é uma sensação de dor, de frio, de calor. Ou seja, quem traduz isso é o sistema nervoso central. Então o sistema nervoso sensorial, ele vai ser responsável por captar essa informação. Ou seja, ele vai captar esse estímulo. Então a gente tem uma série de órgãos e estruturas responsáveis por captar o estímulo, e essa informação, após esse estímulo ser captado, ele vai ser traduzido no sistema nervoso central, né? O que é bastante importante é que o sistema nervoso sensorial, ele é responsável por captar essas sensações agradáveis, mas não só essas sensações de estímulos agradáveis. Ou seja, você vai lá, come sorvete, aquele sabor delicioso do sorvete, ou de uma comida que vocês gostem muito, mas o sistema sensorial não é só responsável por captar as sensações agradáveis. Ele também pode nos fazer perceber o perigo, né? Então, por exemplo, a gente não vai comer uma comida estragada, por exemplo, porque quando você pega uma comida estragada, você vai sentir o cheiro do estragado ou o sabor quando você coloca na boca, né? Então isso é uma forma que o sistema sensorial também nos apresenta a nos proteger de entrar em contato, por exemplo, com algum produto e algum alimento que seja estragado, ou algum produto que nos faça mal, né? O sistema sensorial também, por exemplo, a gente viu no arco reflexo, no sistema sensorial, ele participa com esses neurônios sensoriais. Se você botar a mão em alguma coisa quente, você tira a sua mão, você pisa em uma coisa que perfure seu pé, você tira seu pé para que você não se machuque demais. Então o sistema sensorial, ele é responsável tanto pelas sensações de prazer, dos sabores e dos alimentos, e ele também é responsável por essa proteção da gente, né? Como vários casos, você vai tomar uma bolada, seu olho percebe aquela bola vindo, alguém chutou a bola na sua direção e você consegue ter um arco reflexo, mas o arco reflexo ele só consegue ocorrer porque o seu olho foi responsável por captar aquele estímulo daquela imagem vindo e seu cérebro processar aquela informação, né? Então essas possibilidades de perceber o que nos rodeia, ela contribui bastante para nossa sobrevivência, né? E para nossa integração ao ambiente que a gente vive. Então tudo isso é fundamental. Se a gente conseguir apreciar uma obra de arte, uma música que vocês gostam de escutar, tudo isso é graças ao nosso sistema sensorial, né? Independente do tipo de música que cada um de vocês goste ou curta, né? Aí vai de cada um e da individualidade de cada um, né? Então, através dos órgãos dos sentidos que formam o sistema sensorial, nosso corpo é capaz de perceber as informações vindas do meio externo ou do meio interno, né? O que a gente chama isso de estímulos, né? Então, qualquer informação que a gente chama que vem do meio interno que seja captado pelo nosso sistema sensorial, a gente chama de estímulos. Esses estímulos podem ser luz, pode ser a troca de calor, os cheiros, os sabores, os sons, a intensidade luminosa, que eu já falei, por aí vai. Os sentidos do nosso corpo fundamentais, eles captam essas informações do ambiente. Então a gente tem basicamente 5 sentidos que são os principais do nosso corpo, né? Que são a visão, a audição, o paladar, o tato e o olfato, né? Esses são os principais estímulos que tem no nosso corpo. A gente pode chamar também o paladar de gustação. Se vocês virem gustação, o paladar está se referindo à mesma coisa, né? Então cada um desses sentidos ele é captado por um órgão específico, esses órgãos são os órgãos que são os receptores externos de estímulos, né?
que em certa medida eles também podem atuar para captar estímulos internos. Então os órgãos dos sentidos, o que eles fazem? Eles transformam essa informação, eles transformam esse estímulo. Então os nossos órgãos são esses receptores externos dos sentidos, né? E o que eles fazem? Eles captam lá, dependendo do que estímulo seja, se for luz, se for som, se for odor, né? Eles captam esses estímulos e eles transformam esses estímulos em impulsos elétricos para serem conduzidos pelos nossos neurônios, né? Pelos nossos nervos, até o nosso... E esses impulsos eles vão percorrer esses nervos e neurônios até chegar no receptor interno. Esse receptor interno, por exemplo, pode ser o cérebro, né? Então o cérebro ele vai traduzir aquele estímulo que foi captado pelo órgão, né, através dos seus receptores externos de estímulo, que foram transformados em informações eletroquímicas que foram conduzidas por um receptor interno, que é o cérebro, ou algum outro órgão do sistema nervoso sensorial. Então o cérebro ele traduz, o cérebro interpreta e o cérebro ele transforma. Então o cérebro ele vai traduzir, interpretar e vai transformar esse estímulo e essa informação nas sensações, né, de frio, calor, na construção da imagem, na construção dos sons. Então você consegue saber se é uma pessoa falando, se é um cachorro latindo. Então o cérebro é que é responsável por traduzir, interpretar e transformar essas sensações, né, no que a gente chama nas imagens, nos sabores, nos cheiros, nos sons, sabe, se é música, se você tá se é sombra, se está mais iluminado, se algo está mais distante, se algo está mais próximo. Tudo isso vai ser traduzido, interpretado e transformado nessas sensações e nesse processo de informações a partir do nosso cérebro, que é esse receptor interno dos estímulos. E além do cérebro, ou do nosso cérebro, nesse receptor interno, ele traduzir essa informação, né, nessas sensações, ele também vai ser responsável, como a gente já sabe, né, por dar resposta a esses estímulos, né? Então a gente consegue responder esses estímulos, né, a partir de movimentos, a partir de sensações que a gente tenha, a partir do sistema nervoso central e do cérebro. Então veja como ele é importante, né? Ele vai pegar essa informação, ele vai traduzir, ele vai processar essa informação, ele vai transformar essas sensações e além disso ele pode dar respostas a essas sensações e dar respostas a esses estímulos que foram captados pelo sistema nervoso ou pelo sistema sensorial, né? Cada um desses sentidos, então a visão, o paladar, a gustação, o olfato, a audição e o tato, ele vai ter estruturas e órgãos responsáveis por captar essas informações. Então, por exemplo, a visão, a gente tem os nossos olhos são os órgãos responsáveis por captar esses estímulos visuais, esses estímulos da luz, né? Então, os olhos vão ter essa função, que é o que a gente vai ver na próxima aula, a visão de forma mais específica. Nossa língua, que está muito associada ao paladar, né, ou à gustação. Nossas fossas nasais, que vão estar responsáveis lá dentro por ter essas estruturas sensoriais capazes de captar o odor, e aí atuando junto, por exemplo, com a língua, a gente é capaz de formar os sabores dos alimentos, né? Os sabores dos alimentos eles estão muito mais ligados ao olfato do que na verdade ao paladar, né? Nossos ouvidos, né? Aqui a orelha é o pavilhão auditivo, né? Mas a gente é formado por vários ouvidos que tem externos e na parte de dentro, que estão associados à audição, né? Então nossos ouvidos são os órgãos responsáveis por captar os sons, né, que vão ser interpretados pelo cérebro. Dentro do nosso ouvido também a gente tem estruturas responsáveis, que essa aqui, que são responsáveis pelo nosso equilíbrio, né? O labirinto, os canais semicirculares, ele é responsável pelo equilíbrio. Quem vai processar isso é o cerebelo, por exemplo. E na nossa pele estão as terminações sensoriais, né, responsáveis pelo nosso tato. Então cada estruturazinha com um nervo específico para captar dor, temperatura, pressão, propriocepção, né, variação de temperatura,
Isso, tá? Mas então o tato está mais associado à nossa pele e algumas terminações também que estão internas do nosso corpo que podem fazer com que esse perceba a dor e por aí vai, né? Então veja que todos esses órgãos aí, cada um desses órgãos é responsável por um dos sentidos e responsável por uma das sensações, né, do sistema nervoso sensorial. Eles vão captar essas informações e veja que eles conduzem, veja que todas as setinhas vão conduzir para uma estrutura do sistema nervoso central, né? Então o som está sendo lá, olha, a setinha verde, levando lá para o córtex auditivo, aqui nessa região dos lóbulos temporais. Lá dos olhos, né, a setinha vermelha está sendo conduzido lá para o córtex visual, que fica aqui na região do lóbulo occipital da nossa nuca. Veja que todas as informações elas são levadas mais ou menos para uma região que a gente chama de tálamo, e dela ela se distribui pelo sistema nervoso, pelo cérebro, né? Então veja lá que as do tato aqui do pressão, sensação vem aqui para a parte de cima, né? Que é essa região que a gente chama aqui do córtex somestético, que é o nada mais, não precisa lembrar desse nome não, gente. Tem que lembrar daqueles que a gente viu lá, o lóbulo parietal, temporal, occipital, frontal, aqui na região frontal vai as informações do córtex olfativo, da processamento dos cheiros, né? Em parte ali ainda na parte frontal, né? Também tem o córtex gustativo, que vai até aqui. A parte frontal não é só da testa, é da testa um pouquinho até aqui nessa parte de cima aqui. Essa parte aqui de cima é a parental, né? Mas o córtex frontal ele vem mais para frente, é só bem aqui da frente não. Então veja que as informações elas vão sendo levadas para as estruturas do nosso sistema nervoso central, do nosso cérebro, do nosso cerebelo, para que essas informações elas sejam processadas e a gente consiga ter respostas a partir daí. O sistema sensorial ele foi e é fundamental para a sobrevivência das espécies, né? Então, seres vivos eles conseguiram sobreviver no ambiente graças aos seus sistemas sensoriais, porque eles vão ser fundamentais para que a gente consiga perceber o que está à nossa volta e a partir daí possibilitar a nossa sobrevivência. Então a gente é muito bem sucedido, seres humanos, né? A gente conseguiu sobreviver bem no ambiente justamente por essas duas grandes capacidades que a gente tem. Nosso sistema nervoso que é extremamente desenvolvido. Lembra lá daquela história que nosso cérebro tem o maior cérebro em proporção, né, entre todos os seres vivos que existem. E a gente também tem um sistema sensorial extremamente eficaz, né? Então a gente tem a visão binocular, que esses olhos posicionados na frente do rosto, que nos dá mais um maior ângulo de visão, né? A gente tem esses olhos super bem desenvolvidos para a gente captar muito bem a informação, conseguir observar profundidades, se alguma coisa está próxima, se está distante. Nem todo ser vivo tem essas capacidades que a gente tem. Obviamente que você vai encontrar seres vivos, por exemplo, que tem uma audição melhor que a nossa, que tem uma visão melhor que a nossa, mas a gente fica lá dentro daquela média, né? E que por mais que a gente não tenha a maior visão do reino animal, a melhor audição do reino animal, o melhor olfato do reino animal, o melhor paladar do reino animal, mas essa integração dessas características possibilita, né, que a gente tenha conseguido sobreviver tão bem a esses anos, todo esse período de evolução da espécie, né, e de sobrevivência devido a essas pressões da seleção natural. A gente está vivo até hoje. Então tá aí um pouco do sistema, uma introdução, né, do sistema sensorial. A partir da próxima aula a gente vai começar a ver cada um dos sistemas, cada um dos sentidos de forma específica. A gente vai começar vendo a visão. Então na próxima aula a gente vai ter uma aula sobre a visão, vai falar dos olhos, quais são as partes dos olhos, como é que funciona, qual é a função de cada estruturazinha. A gente vai ver certinho a visão. Aí a gente vai acompanhando a visão, depois a gente vai ver uma outra aula só para falar da audição. Visão e audição a gente vai ver cada um em uma aula separada, porque eles têm muitos detalhezinhos. Então é bom ver com calma, explicando cada partezinha. E a gente vai uma terceira aula com olfato, tato e paladar, que são mais simplesinhos, dá pra gente ver os três juntos, certo? Então qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, é só vocês entrarem em contato comigo, que eu ajudo a responder essas dúvidas de vocês, certo? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau. Se cuidem, viu?